Questão 10 do Enem 2021, primeira aplicação. Vamos aqui ao enunciado que diz o seguinte: a resenha é normalmente um texto de base argumentativa. Na resenha do filme Son of Saul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita é. Qual é o detalhe? Se vocês olharem as 5 alternativas, todas elas abre aspas, fecha aspas, ou seja, são trechos tirados do texto aqui ao lado. Então isso significa que eu tenho que saber qual desses trechos aqui tem uma opinião implícita, ou seja, aquilo que está subentendido, aquilo que está nas entrelinhas, que é o contrário do explícito. Então reparem que aqui no enunciado nós já temos um pequeno resumo do que é uma resenha, que é um texto de base argumentativa normalmente. Temos a resenha de um filme, e aí a pergunta é em qual trecho teremos uma opinião implícita. Vamos aqui então ao texto tentar descobrir. Intenso e original, Son of Saul retrata o horror do Holocausto. Centenas de filmes sobre o Holocausto já foram produzidos em diversos países do mundo, mas nenhum é tão intenso como o húngaro Son of Saul, do estreante em longa-metragens Laszlo Nemes, vencedor do Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cannes. Ao contrário da grande maioria das produções do gênero, que costuma oferecer uma variedade de informações didáticas e não raro cruza diferentes pontos de vista sobre o horror do campo de concentração, o filme acompanha apenas um personagem. Ele é Saul, Geza Horig, um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus como ele que, por um dia e meio, luta obsessivamente para que um menino já morto, que pode ou não ser seu filho, tenha um enterro digno e não seja simplesmente incinerado. O acompanhamento da jornada desse prisioneiro é no sentido mais literal que o cinema pode proporcionar. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja como um close em primeiro plano ou em sua visão subjetiva. O que se passa ao seu redor é secundário, muitas vezes desfocado. Saul percorre diferentes divisões de Auschwitz à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança, e por isso pouco se envolve nos planos de fuga que os companheiros tramam e, quando o faz, geralmente atrapalha. Você abandonou os vivos para cuidar de um morto, acusa um deles. Ver toda essa via crucis é por vezes duro e exige certa entrega do espectador, mas certamente é daquelas experiências cinematográficas que permanecem na cabeça por muito tempo. O longa já está sendo apontado como grande favorito. Então aqui reparem, né, ó, grande favorito ao Oscar de filme estrangeiro. Se levar a estatueta, certamente não faltará quem diga que a academia tem uma preferência por quem aborda a Segunda Guerra. Por mais que exista uma dose de verdade na afirmação, premiar uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Bom, então aqui nós voltamos ao enunciado e a gente tem que procurar o trecho em que nós temos uma opinião implícita, subentendida nas entrelinhas. A. Do estreante em longa-metragens Laszlo Nemes, vencedor do Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cannes. Aqui nós temos um fato, uma afirmação irrefutável. Traz o nome do diretor, a questão do Festival de Cannes, a premiação. Então, essa é incorreta. B. Ele é Saul, Geza Horig, um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus. Aqui nós temos o nome do personagem, a função no filme, um pequeno resumo, incorreta, não traz uma opinião implícita. C. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja como um close. Também aqui uma questão técnica de como a câmera se movimenta no filme, incorreta. D. Saul percorre diferentes divisões de Auschwitz à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança. Aqui também, de novo, um mini resumo do filme. É algo explícito aqui, incorreta. E aí, premiar uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Então aqui a gente tem exatamente uma opinião implícita, ou seja, o filme ele já foi premiado no Festival de Cannes,
mas o autor do texto deixa implícito que o filme mereceria vencer sim o Oscar de melhor filme estrangeiro, exatamente pela abordagem ousada, radical e tudo mais, né? Então, correta aqui a alternativa E.